O Alegrete Tudo recebe hoje aqui na sua redação o alegretense Lúcio do Prado, que participou diretamente do início, né, do processo de desestatização do Estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente, né, na privatização da Companhia Estadual de Silos e Armazéns e da CE. Mas hoje o Lúcio vai conversar com a gente sobre esse processo que tem em andamento e está ainda com bastante polêmica, que é o processo de privatização da Corsã. Qual é a tua opinião sobre esse assunto, né, que é pauta, né, do Estado hoje? Uma alegria poder estar com vocês, acompanhando sempre o trabalho do Alegrete Tudo, o portal da Rádio Nativa, e sem dúvida falar nesse momento tão importante assim, Vera. Talvez com 37 anos não tenha no estado do Rio Grande do Sul alguém que tenha trabalhado em 3 processos de desestatização e de privatização. Foi na CESA como conseguimos viabilizar o terminal portuário Arrozeiro, fazer parcerias estratégicas com o setor primário e valorizamos, sim, cada vez mais a nossa matriz produtiva, que é o agro. Agora, no último governo, estava como diretor da CE, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, pela qual nós trabalhamos na privatização, na modelagem da CE Distribuidora, uma empresa com passivo bilionário, 3,3 milhões a cada 24 horas de prejuízo, 3 milhões a cada 24 horas de prejuízo operacional. A CE Transmissão, que foi vendida agora há pouco para o grupo CPFL, o governo arrecadou 2 bilhões 760 milhões de reais, e agora a modelagem praticamente da CE Geração está pronta, então o governo deverá soltar nos próximos dias. Eu, como tenho o lado político, né, eu defendo a candidatura do nosso senador Luiz Carlos Reins ao governo do Estado, o próprio presidente Bolsonaro, optei por pedir desligamento do governo do Estado e cuidar da minha candidatura como candidato a deputado estadual, coordenando esse trabalho junto com o nosso pré-candidato ao governo do Estado, Luiz Carlos Reins. E, sem dúvida, como nós temos muito lado também, deixa muito claro a nossa posição quanto ao processo de privatização da Corsã. Eu trabalho muito e, pela minha formação e pela experiência que tenho, acho que o Estado do Rio Grande do Sul ele deve sim se desfazer da empresa, Companhia de Saneamento, em virtude, como qualquer outra empresa pública. Porém, a modelagem, o formato que está sendo feito, ele não é saudável para o Rio Grande do Sul e principalmente para os colaboradores da empresa, para os municípios gaúchos. Um projeto de desestatização, para ser efetivo, ele tem sim que pensar a questão econômica, é importante, é relevante, mas também tem que pensar a questão social. E o que nós enxergamos uma modelagem extremamente monetária. Ela está pensando na questão financeira. Nós temos sim que valorizar o nosso material humano, valorizar os nossos servidores, foi o que fizemos na CE. Nós demos a condição de que quem assumisse, a exemplo, o Grupo Equatorial Energia, que quando assumiu, já a partir do 3º mês, montou um PDV saudável, dando estabilidade. No acordo coletivo, nós tínhamos 6 meses de estabilidade para os funcionários, agora se viabiliza um plano de demissão voluntária para os funcionários, em que eles saem não demitidos, e sim com dinheiro no bolso. E, sem dúvida, com um potencial, uma condição real de o mercado absorver pela mão de obra diferenciada que é. Na Corsã não é diferente, existe mão de obra qualificada, existe muita capacidade técnica e muito investimento por parte da companhia no quadro de funcionários. Agora, nós não podemos deixar que uma privatização que envolve quase 30 mil pessoas diretamente, os principais municípios gaúchos, seja tomada uma decisão tão objetiva, tão rápida e sem o tempo de amadurecimento. Lúcio, tu falaste assim que o atual formato não é o ideal porque não está pensando no material humano, seria isso. Mas a privatização é um caminho. Está bem claro, né, em razão de que já houve outras e outras empresas com certeza também vão entrar nesse mesmo processo. Então, assim, o que tu acha que deveria mudar nesse processo de privatização da Corsã, visto que agora nós estamos na fase dos aditivos, que os municípios terem que aderir ou não para que isso seja efetivado. Tu falaste também, né, que os municípios vão vir a ser prejudicados. De que forma os municípios seriam prejudicados com essa privatização, como ela está apresentada pelo governo? A valorização do ser humano, do material humano, é fundamental. Agora, independentemente deles estar na Corsã ou estar na empresa que absorver a Corsã, ele, sem dúvida, será valorizado porque não existe hoje saneamento sem mão de obra. Isso é claro. Agora,
como vai ser valorizado esse servidor? Que tipo de estabilidade ele tem? Eu sou totalmente favorável ao processo de desestatização, porém um processo saudável. Quando nós olhamos os municípios, os principais municípios não estão assinando. Por quê? Como tu vai fazer um filho na barriga da mulher do outro? Como tu vai assinar um contrato com 40 anos, sendo que tu ainda tem tempo de executar o teu contrato? Então, tem uma série de gargalos em que, quando CE foi feito um processo saudável junto com o BNDES, escutando os municípios, tendo uma participação ativa, e o que há de mais importante é, Vera, e aos nossos ouvintes, que os principais municípios vocês vão estar acompanhando nos próximos meses, não irão concordar com este formato. Essa é a comprovação da incapacidade, da articulação em tentar fazer com que os municípios sejam convencidos por migalhas. A concessão ela vale muito mais do que estão oportunizando aos municípios gaúchos. Então, o processo de avaliação ele não está condizente com as entregas, o processo de amadurecimento e de construção ele não está sendo bem feito por não ter a participação. Não adianta ter a FAMURS fazendo uma participação se não tiver o município atuando na ponta. Então, essa construção para nós, eu acredito que seja fundamental. A formatação, então, vai ter que... Tu acredita que essa formatação, então, possa ser, assim, adequada? Vai ter alguma coisa? Ou, porque, pelo que tu falaste ali, se os principais municípios não aderirem, obviamente que o processo não vai andar. E nós estamos já se encaminhando para o final de ano, né? Então, eles têm pressa nisso aí. Tem até agora o dia 12, se não me engano, de dezembro, para os municípios assinarem esses aditivos. Então, o que tu acha que pode acontecer, Lúcio? Eu não tenho dúvida, Vera, que o governo tem um ritmo muito acelerado nesse processo de privatização, em virtude das prévias acontecendo para o governo do Estado. A posição do governo é uma muito clara, de vender a Corsã, seja a qualquer custo, diferentemente do que nós tratamos na CE. Nós fizemos um processo muito acelerado, porém muito alinhado com o governo, com os municípios e com os acionistas. Como a Corsã ela é sócio majoritário, é o governo do Estado, o Estado está fazendo qualquer negócio para vender a companhia. E essa análise técnica, essa análise mais ponderada, que tem que ser conversado com os municípios, coisa que na CE não precisava, é o que está o grande gargalo. Como tu vai vender uma concessão que tu não tem ela? Tu vai vender a concessão sem o aval do município. Então, esse processo, certamente que ele será fragilizado no segundo momento, em que não terá o aval dos municípios. Alegrete foi assim, Santa Cruz do Sul e tantos outros municípios que já manifestaram que não irão assinar. Então, será um processo extremamente ágil por parte do governo. Quando chegar na parte do governo do Estado, vai ter essa fragilidade. E aí vem o insucesso do processo de privatização da Corsã. Eu sou totalmente favorável ao processo de desestatização, porém eu não concordo e não acho, não vou dizer justo, não acho interessante para os municípios fazer do formato que estão fazendo. Por isso, resumindo, eu discordo do processo, do formato que está sendo feito. E para encerrar, assim, Lúcio, tu falaste assim que a CE ela tinha um passivo muito alto, né? Era muita dívida. Já a Corsã atualmente ela não tem, ela não é uma empresa que se compara, né, financeiramente com a CE estava quando entrou no processo de privatização. Mesmo assim, o processo está andando e ela vai ser privatizada de alguma forma. Se não for nesse formato, vai ser ajustado para que isso venha se efetivar. Uma empresa que não dá prejuízo, assim, mesmo assim vai entrar para vender e fazer cash, né, para o governo do Estado. Vera, o processo de privatização, ele não é avaliado apenas pela questão do caixa que poderá ser gerado para o Estado do Rio Grande do Sul, e sim os possíveis passivos. A CE movimentava quase 10 bilhões de reais, a Corsã movimenta muitos milhões de reais. Agora, o que surpreende, o que motiva qualquer governo a pensar em privatizar é o aumento do passivo trabalhista, se tu analisares. É a incapacidade de gestão, é a burocracia. Quantas ruas, quem está em casa nos acompanhando, já passou por buracos abertos e, infelizmente, a companhia não conseguia fechar os buracos, porque a terceirizada não ia, porque não tinha material, porque faltava licitação, enfim, o processo público ele é burocrático. E por ser burocrático, ele atrasa. E por atrasar, causa transtorno. E esse transtorno, quem paga a conta não merece. Coisa que na iniciativa privada, tu abriu o buraco de manhã e de tarde tu fechou o buraco.
Agora, o que é injusto, além de tudo isso, de não ter a entrega do serviço, é os passivos trabalhistas. A Corsã, pasmem quem está em casa, pagou mais de 200 milhões de reais em ações trabalhistas no ano de 2020. 200 milhões de reais, Vera, é o orçamento do Alegrete, é do nosso município. Imagina tudo que o Alegrete gastou de orçamento para gerar máquina pública, foi pago no estado do Rio Grande do Sul para pagar as trabalhistas da Corsã. Então, não é o processo do partido A, B ou C. Todos os partidos políticos têm a sua participação e têm a sua responsabilidade com a quebradeira das empresas públicas, das estatais. Eu fiz 3 privatizações e nunca encontrei um parlamentar sequer, e aqui falo de todos os partidos, tratando acordo trabalhista, nenhum partido político querendo saber qual era o passivo ou o ativo de cada uma das companhias, e isso tudo, Vera, acaba com que o descrédito das estatais só aumente, e a entrega que tantas pessoas precisam não tem. Então, nós temos que pensar numa questão muito simples. Não é a questão só monetária, e sim a questão social. A questão social muito bem feita pela privada também. Nós temos sim que avançar num ritmo acelerado da entrega de serviços com qualidade. Coisa que, infelizmente, a dinâmica de uma empresa pública é diferente da privada e, por sua vez, não consegue entregar o devido resultado a quem tanto precisa, que é o usuário do saneamento, da energia elétrica, enfim, daquelas posições estratégicas que no passado o Estado tinha que fazer a sua intervenção. Hoje não precisa mais, hoje muito bem feito pela iniciativa privada. O Estado montar a estrutura de armazenagem, a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o garçom ganha 24 mil reais. Tu acha justo quem está em casa, um garçom ganha 24 mil reais? De forma alguma desmerecendo essa posição. É como nós não podemos desmerecer um motorista. Mas o motorista de um diretor de uma estatal ganhava quase o dobro que o diretor, ganhava 19.079 reais. Pasmem quem está em casa. Um garçom, 24 mil, um motorista, 19 mil reais. E é isso que é o processo de privatização. É para terminar com essas benesses, é para terminar com esses privilegiados dentro de uma estrutura governamental que é de todos. Esta foi a participação e nós agradecemos a presença do Lúcio do Prado aqui hoje na redação do Alegrete Tudo, né, que tem uma larga experiência, né, em privatizações, participou de 2 grandes privatizações, né, no governo do estado do Rio Grande do Sul, primeiro na SESA e depois na CE, e agora hoje veio aqui falar especialmente sobre esse processo que está em andamento, que é a privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, que está já indo para as finaleiras, como se diz, esperando os aditivos das prefeituras, e conforme que a gente ouviu aqui do Lúcio, vai ter alguns problemas, porque as principais prefeituras, os principais municípios gaúchos possivelmente não vão aderir, porque é um formato diferente que não vem a beneficiar, né, esses municípios, visto que, né, a distribuição de água é fundamental, né, a toda a comunidade gaúcha e os 327 municípios que hoje, né, têm contratos com a Corsã.